E a gente segue falando do texto da PEC da blindagem que deve ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mas a proposta enfrenta forte resistência. Sobre este assunto, vamos conversar agora ao vivo com o diretor da consultoria Eurasa Group, Silvio Cassione. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia, muito obrigado. Bem, Silvio, a gente viu na semana passada, inclusive, esses dois temas, né? PEC da blindagem, o PL da anistia, sendo votados com uma rapidez, né? Praticamente a toque de caixa. E agora toda essa expectativa desse texto ir lá para o Senado. O que, na sua avaliação, explica o Congresso colocar a PEC da blindagem em pauta nesse momento? Bom, o que explica é uma necessidade, uma preocupação na Câmara dos Deputados, especialmente, uma preocupação com as investigações que começaram a ganhar mais volume e ameaçam muitos deputados. É interessante que, desde 2001, não é preciso uma autorização da Câmara ou do Senado para que um parlamentar seja investigado. E aí, por que, de repente, em 2025... a Câmara resolve rapidamente colocar esse texto em votação? Muitos deputados eles tentaram misturar os temas, aproveitar o embalo da discussão da anistia para aprovar essa proposta para se protegerem, para eles próprios se protegerem. Se protegerem do quê? Dessas investigações, se protegerem da polícia. A gente está vendo as investigações que têm ganhado mais corpo, seja no caso das emendas parlamentares, vários deles com suspeita de corrupção. Você tem outras investigações que começaram a ganhar mais corpo, seja no caso do INSS, por exemplo, seja agora uma operação da Polícia Federal na área de mineração. Então, tem uma série de linhas, de casos que vão começando a se aproximar de deputados e de lideranças e gerou essa corrida da Câmara por autoproteção, mas, ao que parece, pela reação popular, já começam a pagar um preço por causa dessa tentativa. Silvio, esse é um ponto importante. A gente teve ontem uma série de manifestações nas mais variadas capitais do Brasil e em outras cidades também, contrárias a essa PEC da blindagem, como tem sido chamada. Que impactos que isso pode ter na eleição do ano que vem, 2026, à medida em que, a partir da aprovação por parte da Câmara, muito se chamou a atenção para que o eleitor fique atento em como votou o seu parlamentar. E alguns até vieram pedir desculpas depois que o estrago já estava feito, obviamente. Ou seja, que impactos isso pode ter em 2026, um ano eleitoral? O tema da corrupção pode voltar à tona? Pode. Agora, antes de chegar em 2026, a gente já tem que prestar atenção no impacto que isso tem nessa semana. Essa proposta ela foi ao Senado e as declarações dos senadores, a maioria delas vão na direção de rejeitar essa proposta. Já na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, a expectativa é que os senadores coloquem em votação e a maioria derrube essa proposta de emenda constitucional. O que significa que os parlamentares eles vão continuar expostos a investigações. E vários deles que estão preocupados com esses casos, eles correm o risco de serem alvos de operações policiais ou de investigação, ou seja, não só pagaram um preço agora com o eleitor por terem votado uma proposta que gerou uma grande rejeição, como eles correm o risco ainda de sofrerem com essas investigações e o que fizeram ser revelado ao público. E quando a gente chega lá em outubro do ano que vem, de fato, o tema da corrupção, ele não é hoje o tema que é considerado ou dito pelos eleitores nas pesquisas como o mais importante. Você sempre tem vários temas que são lembrados pelos eleitores como o que mais importam. A economia sempre tem algum peso, o tema da segurança pública, da violência também tem ganhado mais importância nos últimos anos. Corrupção é um desses temas que vem sendo mencionado com essas investigações, com essa reação popular. É algo que o que a gente tem visto é esse tema ganhar um pouco mais de corpo, só que agora, o que é interessante, a esquerda também se mobilizando em torno dessa agenda. E lembrando a todos que, e já não é de hoje, já faz, desde 2013 pelo menos, a gente vive no Brasil, tem um sentimento muito profundo da direita à esquerda de
rejeição ao sistema, rejeição à velha política, rejeição à política tradicional. O próprio Lula, quando foi eleito em 2022, ele batia na tecla, na campanha, que era contra o sistema de emendas parlamentares. Ele, agora, nesse mandato, manteve com o Congresso essa prática das emendas. A resposta do Congresso sempre foi muito forte contra qualquer tentativa de enfraquecer esse sistema, mas nas eleições é possível que tanto a esquerda quanto a direita façam um discurso de rejeição a essa prática e coloquem pressão justamente nesses parlamentares que tentaram agora se proteger. Agora, Silvio, bem rapidamente, que a gente está no finzinho da nossa entrevista, o quanto essa questão se mostra impopular, né? Diante dessas manifestações que vimos acontecer ontem, domingo, há espaço na sua avaliação para uma nova onda de manifestações no país, semelhante a outras ondas anticorrupção que já vimos acontecer no país? Acho que esse espaço hoje é menor porque a economia vai melhor também. O desemprego está no menor nível da série histórica, a gente tem uma inflação que está em queda e isso tira um pouco do combustível desse tipo de manifestação. É diferente de 2013, por exemplo, é diferente de 2016. Mas o sentimento de rejeição ao sistema, de rejeição à política tradicional, ele continua vivo. Então, a gente pode ter, dependendo do noticiário ou dependendo da situação, da conjuntura, a gente pode ter de novo um crescimento desses protestos. Conversamos com o diretor da consultoria Eurasa Group, Silvio Cassione, a quem eu agradeço mais uma vez a participação e a entrevista também. Uma boa semana para você. Obrigado para vocês também.